No deserto, Deus se revela a nós e no deserto nós nos revelamos a Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 9º episódio do podcast Esclarecidamente. E para vocês que ainda não nos conhecem, eu me chamo Bruna. Eu me chamo Daniel. E para nós é uma honra enorme estar aqui mais uma vez e poder compartilhar da palavra de Deus de forma simples, clara e objetiva. E nós estávamos conversando aqui um pouquinho, sempre compartilhando, sempre relembrando momentos, lembrando os passados nossos e cada dificuldade que a gente já passou. E quantas das vezes a gente sentiu um silêncio gigante da parte de Deus? Quantas vezes, em meio a situações que nós queríamos simplesmente uma resposta, uma confirmação, a gente não conseguia e não entendia o porquê aquele silêncio, né? É verdade. A gente fala muito sobre oração, sobre a gente parar, que a oração é você falar com Deus, você se expressar a Deus. Mas e quando nós se expressamos e parece que não acontece nada, parece que Deus não responde, parece que o teto está de bronze, que não passa a oração, que ninguém nos ouve. O que fazer nesse momento? É uma dificuldade que todo mundo, quem não passou, já pode se preparar, porque você vai passar por esse momento, um momento que parece que você está falando com Deus, porém, não, do outro lado você não ouve Deus te ouvindo, parece que você fala com Deus e nada acontece, você pede por aquele filho, por aquela vaga de emprego, por algo, algo espiritual que você pede e nada acontece. E parece que tudo está em silêncio, né? Mas a Bíblia fala lá sobre a passagem de Noé. A Bíblia fala que a terra estava corrompida, mas Deus viu graça em Noé. E Deus fala para Noé uma vez. No começo, quando Deus chama Noé, Deus fala para Noé construir a arca. E depois, mediante a todos aqueles anos de Noé construindo a arca, você não vê mais Deus falando com Noé. Você só vê Noé construindo a arca, empenhado no que tinha que fazer, porém, você não vê mais momento algum Deus falando com Noé. Só no capítulo 7 que você vê Deus pedindo para Noé entrar na arca, que a arca já estava pronta. Mas esse espaço de tempo você não vê mais Deus falando com Noé. E é aquela certeza do chamado. Quando Deus nos chama para algo, para a obra de Deus, para fazermos algo, para sermos pessoas separadas, Deus, ele falou conosco, é o suficiente. A Bíblia fala assim que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus, ele nos chama, se nós andarmos em obediência, se nós andarmos em novidade de vida, se nós andarmos em transformação em Cristo, se nós andarmos mediante o que a palavra quer, você pode ter a certeza que Deus falou uma vez só e vai se cumprir o que Deus falou. Oh, incrível. Né? E é dessa forma. Deus, ele tem as suas multiformas de falar, só que tem momentos que Deus, ele não vai falar conosco através de palavras. Deus, ele vai preparar uma situação. Deus, ele vai preparar algo que vai acontecer na vida da gente. Deus, ele tem as suas multiformas de falar conosco, entendeu? E nem sempre é a forma a qual nós esperamos. A forma a qual nós achamos que Deus vai nos responder, porque o natural da gente, a gente tem em mente que vamos falar com Deus e logo vai vir a resposta, né? Mas quando nós entendemos que Deus, às vezes, ele permite que nós passamos pelo deserto, pelo vale. Se você prestar atenção na palavra de Deus, você pode reparar que até mesmo Jesus sentiu esse silêncio de Deus. A palavra diz que quando Jesus ele está na cruz do Calvário, ele fala: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Então, até mesmo Jesus sentiu o silêncio de Deus. Naquele momento ali,
Jesus estava sendo moído pelos nossos pecados, estava sendo afligido pelas nossas afrontas, estava passando pela cruz do Calvário por causa de nós. E toda a ira de Deus estava sendo depositada sobre Jesus. Então Jesus sentiu o silêncio de Deus, sentiu a solidão a qual nós passamos. Então, tudo isso que nós passamos na nossa vida, no nosso ministério, por onde a gente for, que a gente sente as opressões da terra, Jesus passou por isso. Ele sentiu o que nós sentimos. É por isso que o Filho de Deus, Jesus, se fez carne para sentir o que nós sentimos. E para mostrar para nós que se nós permanecermos firmes, que nós vamos vencer nele. É que nós temos em mente que a oração muda tudo, né? E que a oração pode transformar tudo, e que a oração pode conquistar tudo aquilo que a gente quer, quando na realidade a oração começa primeiro em nós. Quando nós começamos a falar com Deus e entender que a nossa intimidade, a nossa oração com Deus vai começar a fazer uma transformação em nós, e que de muitas das vezes uma coisa que nós queremos não vai acontecer, ou já está acontecendo, mas é mediante dentro de nós, primeiramente, e que há um tempo determinado para todas as coisas, e aquilo não vai se acontecer de imediato, mas que a intimidade com Deus ali é a garantia, a oração é a garantia de uma resposta interna e não externa. Só que a gente espera que a nossa resposta seja externa, quando na realidade Deus começa pelo interno e depois transmite no externo. É verdade. É verdade mesmo. A oração, ela tem a transformação, ela nos transforma, como você disse. Mas quando nós entramos nesse estágio de oração, da transformação em nós estamos falando com o Pai, estamos falando com Deus. E Deus, nem sempre ele vai nos responder de imediato. Então, quando ele não nos responde de imediato, ele tem como intuito a nos ensinar. Por quê? Ele nos ensina a confiar. Por quê? A Bíblia fala assim, que a fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Só que aí fala assim, que a fé é as coisas que não se vê, mas se esperam. Então você entende que a fé você confia antes de você ver. É você confiar em Deus, falando para Ele, sem mesmo ouvir a voz de Deus, ouvir Ele nos dar uma resposta, você confiar nesse Deus. E quando você confia, é como você colocar uma criança num lugar mais alto, pedir para ela pular, ela confia e pula. Né? Ela confia no pai, ela confia na mãe e ela pula, porque ela sabe que vai segurar. E nós temos que ser assim, confiarmos em Deus. Quando Deus falar para nós que nós devemos fazer algo, ou que nós temos um chamado, ou que Deus tem algo para fazer na nossa vida, a gente confiar e fazer de olhos fechados, assim como Noé. Deus falou com Noé só ali no início, ali, quando Deus ele vê que toda a humanidade se corrompeu e acha graça em Noé, separa Noé, ele falou com Noé ali. Depois ele vai falar com Noé só no capítulo 7, que é quando Deus fala para Noé já entrar na arca. Então, quer dizer, desse tempo para lá, houve um espaço. Aquilo foram muitos anos sendo construído. Deus deu todas as diretivas para Noé fazer, mas Noé, ele confiava. Você imagina, Deus faz uma promessa para você. Você começa a acreditar naquela promessa no primeiro, segundo, terceiro dia, no quarto, uma semana, mas daqui a pouco as coisas começam a acontecer na sua vida, você já começa, você começa a ver que aquilo vai totalmente ao contrário do que a promessa fala. E aí você começa a cogitar uma dúvida. Aí quando de repente as semanas passam, essa dúvida já começa a agir em você, entendeu? E é justamente isso. Quando o silêncio de Deus vem, ele nos ensina a confiar em Deus. É que, na realidade, eu vejo assim que o silêncio de Deus é de um modo para nós que não é para Deus. Porque se a gente vê em nossa vida, em nosso aspecto, realmente será que Deus ficou totalmente silencioso para nós? Ou só não falou com nós como nós queríamos que ele falasse? Porque quantas das vezes, tipo assim, a gente queria uma resposta, só que a gente quer uma resposta de uma forma. Deus dá a resposta da maneira que ele achar melhor, do jeito que ele quer.
Por quê? Se eu considero que, eu acredito que tudo é feito embaixo do propósito de Deus, então um abraço que eu te dou pode ser uma Pode ser uma resposta, resposta de mesmo a Deus. pessoa não falando nada. É Quantas verdade. das vezes você tá ali aflito, isso e aquilo, e se eu só falava assim, nossa, né, só pensava se eu queria um abraço, de repente tal, o abraço. E a pessoa às vezes não fala nada. Ou quando muitas Nossa. das vezes você tá pensando algo e vem alguém e fala alguma coisa, mas tipo assim, não fala diretamente para você. Então, ou seja, será que realmente Deus está totalmente em silêncio conosco? Ou nós não estamos vendo o que é um silêncio para nós e o que é o silêncio de Deus? A gente tem que fazer essa separação. Por quê? Porque às vezes a gente acha que Deus se silenciou para nós, quando na verdade nós não conseguimos dar ouvido ao que Deus está falando. Então tem essa diferença. Por exemplo, você ora a Deus e não consegue ouvir uma resposta da forma qual você quer. Porém, você não está atento às situações que estão acontecendo e Deus já está respondendo, né? Às vezes você não pode não ser a resposta que você quer receber. Então você acha que Deus está em silêncio com você, quando na verdade Deus está te mostrando o caminho, mas você acha que ele está em silêncio com você. Tipo, uma profundidade maior, porque se a gente parar para analisar só nas nossas orações, Deus guarda minha casa, Deus guarda minha família, Deus não permita faltar o pão de cada dia, e não falta, e a família tá bem, isso, aquilo, já não é Já uma é resposta? resposta. Já não é a própria resposta do próprio Deus? Já é resposta. Mas ainda assim não chega a ser um diálogo. Porque quando nós se achegamos a Jesus, nós entendemos que Jesus, ele ressuscitou, que ele deixou sobre nós o Espírito Santo Consolador. A Bíblia fala que o Espírito veio nos consolar, veio nos conduzir, veio nos convencer do pecado, veio nos convencer da justiça, do juízo. O Espírito Santo tem essa função, tem a função de nos entender num completo, porque a Bíblia fala que o Espírito foi nos dado para isso. Então, nós entendemos que Deus, ele nos entende na profundidade, na nossa essência, que é dele mesmo. A nossa essência partiu de Deus. O que nós carregamos veio da parte de Deus. Deus soprou sobre a narina de Adão, né? Sobre o nariz de Adão, e fez de Adão alma vivente. Então, nós sabemos que o homem é tríade, é corpo, alma e espírito. Então, o corpo que volta à terra, a alma que é o que vai ser condenado ao céu, vai para o céu, ou vai ser condenado ao inferno, e o espírito, que é o espírito de vida que volta a Deus. Esse espírito de vida é a essência de Deus que foi soprada sobre a narina de Adão. É a vida, né? Que pertence a Deus. Então, nós sabemos que o Espírito Santo a todo momento ele está. Então, nós temos uma comunhão com o Espírito Santo de uma forma direta, de uma forma que nós sabemos, como nós estamos conversando nós dois. Nós sabemos que o Espírito Santo é assim, você falar com ele e ele te responder, te conduzindo, te guiando. Então, Deus, há momentos que ele fica em silêncio, às vezes é para nos fazer confiar, nos fazer esperar, ou ou nos ensinar em alguma situação, né? É essa forma que Deus permite. É a mesma coisa de você estar numa sala de aula. Você estuda um bom tempo na aula, porém chega o dia da prova. No dia da prova, o professor faz o quê? Ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio. Por quê? Porque ele precisa saber se você está preparado para passar para o outro estágio. E às vezes Deus ele fica em silêncio para saber se nós estamos preparados para passar para o outro estágio. E podemos dizer que o silêncio de Deus também é uma resposta de um não? Aí você tem que analisar, você tem que colocar na sua pergunta no que você está perguntando a Deus, qual que é o intuito disso. Se aquilo que você está pedindo é para seu agrado, se aquilo que você está pedindo é para acrescentar na vida de alguém, porque nós somos
automaticamente de uma forma egocêntrica. E de uma forma assim, Para nós. para nós. Porque geralmente as nossas petições são para nós, porque nós vivemos. Se a gente ficar desapercebido, nós passamos a viver um evangelho egoísta. E o evangelho egoísta é aquele: Deus, guarda minha casa, guarda minha família, guarda meus filhos, guarda meu, me dá, me dá, me dá. Então, chega a ser um evangelho egocêntrico. Você não ora, às vezes, assim: Deus, me abençoa para que eu possa ser canal de bênção para outras pessoas. Me ajuda nesse trabalho para que um dia eu possa também ser canal de bênção e poder ajudar outras pessoas. Sempre voltado também ao próximo, porque o evangelho não é nada sobre nós, é sobre o próximo. Né? Porque a única coisa que é sobre nós no Evangelho é quando nós olhamos para os nossos pecados, para as nossas falhas. Mas quando é na forma de você ser canal, você vai ser canal para outras pessoas e outras pessoas vai ser para você. E é incrível porque Noé, ele ouviu a voz de Deus uma vez só, e ele fez toda a ordenança que Deus deu para ele. Noé fez. Noé podia ter tido dúvida ao meio do caminho, mas ele fez. E no final Deus concluiu aquilo que precisaria fazer. No entanto, que a Bíblia fala é que Deus fecha a arca, né, por fora. Ou seja, todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, todo o alinhamento que Deus tem para a nossa vida, é literalmente aquilo que Deus já deu instrução para nós fazer, e Deus não vai permitir ninguém a mais entrar no projeto que Deus tem para a nossa vida. Só que muitas das vezes a gente quer colocar pessoas ou quer colocar coisas a mais no plano, achando que Deus se esqueceu. Deus se esqueceu de fulano, Deus se esqueceu de por isso, quando na realidade Deus já selou um plano para nós. Só bastava a gente seguir as instruções de Deus e esperar o momento certo dele falar conosco. Nossa, é verdade. A história de Noé, nossa, é muito. A gente começa a observar, você começa a ver que ela é muito cheia de detalhes. Porque Deus fala para Noé que vai vir chuva sobre a terra, mas Noé não conhecia chuva. Nunca tinha chovido na terra. A Bíblia fala que para regar as plantas era um vapor que subia do solo. E Noé não sabia o que era chuva. É a mesma coisa de a pessoa falar algo que você nunca viu, você não tem nem noção do que é. Entendeu? Então, Noé passa a acreditar num Deus que chamou ele para construir uma arca que ele nunca tinha feito, que ia acontecer algo que ele nunca tinha visto. E ele só acreditou naquilo lá. E aí, quando Deus vai dando ali as ordenanças a Noé e a forma como ele iria fazer e o que iria acontecer, os animais que iriam vir a ele ali. A Bíblia fala que os animais viriam a ele, os casais ali dos animais que viriam a ele para ele colocar na arca que ele iria fazer. E Noé passa a acreditar e aquilo começa a acontecer. E quando você fala lá que Deus, ele realmente tem situações que você vai passar, que Deus vai falar com você, que é para você, que não é para outra pessoa. Que às vezes nós queremos incluir dentro da arca pessoas que não fazem parte do propósito, né? Que não fazem parte. Quando Deus fala para nós, fala: não é você, sua mulher, seus filhos e a mulher de seus filhos. Não fala nada de pôr mais alguém, entendeu? Porque a terra estava corrompida. Deus já tinha um projeto para a família de Noé, né? E na nossa vida não é diferente. Às vezes nós oramos a Deus, ouvimos a voz de Deus, o que Deus fez uma promessa para nós lá atrás um dia, acreditamos nessa promessa, caminhamos em cima dessa promessa, e quando estamos prestes a concluir essa promessa, nós queremos incluir pessoas dentro dessa promessa, mas Deus fala não, Deus fecha e fala não, não é para essa pessoa participar. É quando Deus fala assim, ó, essa promessa eu tenho para você, esse projeto é para você, né? E quando nós acreditamos e sabemos que Deus nos chamou para essa promessa, para esse propósito, nós temos a certeza que Deus falou, Ele vai cumprir. E aí é onde que você pega e vê que Deus literalmente estava confirmando cada passo que Deus tinha falado com ele, e falava com Noé indiretamente, quando que mandava os animais até ele.
é. Pela lógica, isso não tem como. Então, ou seja, Deus foi confirmando que Deus era com Noé, que Deus tinha confirmado o que falou para ele, com cada dia as atitudes que Deus permitiam acontecer. Ou seja, o silêncio de Deus não era tão silêncio, mas se As coisas iam acontecendo. Noé estava atento e via que as coisas iam acontecendo de maneiras diferentes, É né? Mas verdade. estava acontecendo. Se você parar a pensar assim, é muito doido você pensar assim, porque pelo menos assim, de início, quando a gente fala sobre a Arca de Noé, você já imagina Noé correndo atrás dos animais e cercando e Como que querendo pegou jogar todo para mundo? querendo jogar para dentro da arca e um escapou, sabe esse negócio de, mas quando não, quando Deus fala, as coisas se cumprem. Quando Deus dá uma ordenança, tudo se cumpre, porque Ele é o Criador. Deus, ele criou todas as coisas. Então, ele tem as suas formas de agir. Às vezes a gente não compreende como, não compreende de que forma, não sabemos como Deus vai mover aquela situação, mas o nosso papel é o quê? É só confiar. O nosso papel mesmo que Deus esteja calado, é confiar que Deus está trabalhando. Mesmo que Deus esteja em silêncio, é confiar que nada foge do controle de Deus, né? E é uma dificuldade para nós, realmente, porque nós somos ansiosos, nós queremos ver as coisas acontecer, nós queremos as coisas no nosso tempo, porque é automático do ser É humano. por isso que você vê que o povo desviava tanto, né, da palavra ali, dos mandamentos, e aquilo, e sempre Noé, sempre Moisés, perdão, tinha que estar ali atrás daquele povo, porque se Deus ficasse muito tempo sem falar com o povo já começava a buscar outras coisas, porque o povo não tinha aquela paciência de esperar o momento certo, o povo não queria esperar o tempo certo de Deus, o povo queria as coisas na hora deles, no momento deles, se não acontecesse, eles procuravam soluções em outras coisas. E muitas das vezes é onde a gente peca, porque só porque Deus não nos respondeu da nossa maneira, do nosso jeito, a gente tenta fazer nós mesmos solucionar os nossos problemas. É, nessa questão de Moisés, é incrível porque Deus falava com Moisés e o povo ali esperando, né, Deus falar com Moisés. Quando Deus decide falar com o povo, e aí Deus fala para o povo, pede para o povo se santificar, se purificar e chegar até um determinado ponto da montanha, não se aproximar muito, porque eu vou falar com o povo. E o povo faz tudo o que precisa, porém, quando Deus desce e o monte começa a fumegar e a terra começa a estremecer e os barulhos começam a acontecer, o povo começa a temer. O povo começa a ficar com medo ali e tal. E o próprio povo fala assim: ah, fala Moisés, fala Deus com Moisés e Moisés fala a nós, porque temos medo que Deus nos mate. Então, às vezes, nós não estamos preparados para ouvir mesmo a voz de Deus. Nós não estamos preparados para ouvir o que Deus tem a nos falar. Por isso que Deus não falou ainda. Verdade. Então, Deus tem as suas multiformas de agir, tem as suas multiformas de falar e Ele nos conhece. Conhece nossas limitações, nossas fraquezas. Deus sabia que aquele povo não iria conseguir falar com Ele. Deus sabia que aquele povo, o povo de Israel, não estava preparado para falar com Ele. Porém, ainda assim o povo queria, ainda assim o povo teimava com Moisés. Aí quando Deus decidiu, não, tá bom, vamos falar com o povo, e o povo ficou com medo. Como que a gente pode sobreviver a esses momentos que a gente acha que Deus não está falando com nós e que Deus simplesmente se calou mediante umas circunstâncias que nós estamos passando? Olha, uma das coisas que nós temos que aprender desde que quando nós nos convertemos é confiar, confiar que nada foge do controle de Deus, que é o que diz lá no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então, tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Então, nós temos que confiar. Nós temos que confiar. Passar pelo deserto, passar pelos momentos que nós não estamos preparados para. Porque nós queremos ouvir algo, nós queremos falar, nossa, estou passando por um deserto, parece que Deus não fala, mas é no deserto que Deus se revela.
É no deserto que Deus trabalha duas coisas. No deserto, Deus se revela a nós e no deserto nós nos revelamos a Deus. Amém. É tremendo isso, se você parar e pensar. No deserto, Elias caminhou no deserto e se revelou a Deus. Pediu ânimo de morte e Deus sabia como que era Elias, mas Elias se revelou a Deus e ele viu mesmo quem ele era, porque outrora Elias tinha vencido os profetas de Baal, nossa, um tremendo homem, de Deus, todo mundo via Elias. Mas quando ele recebeu a afronta de Jezabel, Elias, no meio do deserto, teve medo, pediu ânimo de morte, sentiu fraqueza e Deus sabia. Então, Elias se revelou a Deus e o anjo do Senhor, Deus se revelou a Elias com pão nas brasas, alimentou Elias. No deserto, Jesus foi levado ao deserto e diz que foi pelo Espírito. Ali é Deus se revelando. É Deus se revelando para que veio. É Deus se revelando para que ele veio para cumprir o que estava escrito. É Deus se revelando para cumprir tudo que estava escrito mediante a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus, ele foi tentado no deserto por Satanás, ele passou pelas tentações e suportou. Amém. Foi tremendo. Então, Deus, ele se revela no deserto e nós nos revelamos. Agora, temos que suportar o deserto, temos que suportar os momentos que parece que estamos sozinhos. Isso não significa que estamos sós. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, e que essa palavra pode ter falado com você grandemente, assim como falou com nós também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ajuda nós, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilhe essa palavra, porque é uma forma de nós poder expandir e espalhar o Evangelho. Amém, amém. E nunca se esqueça que uma mente esclarecida é através da palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida de novo. Deus abençoe a nossa vida. Amém. Um beijo, até a próxima semana. Vai lá. De novo, mas estava indo bem, vai por essa linha aí, vai por essa linha. Meu Deus, que dificuldade. Vai. Deixa, senta. 1, 2, 3 e... I raise a hallelujah.